Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o terceiro capítulo da entrevista dos casos verídicos da hipnose quântica. A Francine vai continuar contando aqui para nós como que foi ali esta parte final. Conosco também hoje está aqui a Thaís Nunes. Oi, Thaís, seja bem-vinda. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Nunes, eu falo de São Paulo, capital. Eu sou terapeuta quântica e mestre em Reiki. Ok, gratidão, Thaís, seja bem-vinda. E agora com vocês, Francine Alberti. Ela vai contar. Francine, seja bem-vinda. É com você. Olá, oi pessoal, tudo bem? Então vamos agora à parte ápice aí da hipnose, uma parte que fiquei muito feliz, que foi quando foi feita essa reunião de alinhamento com o comandante Ashtar e com o mestre Sananda. Antes de comentar, gente, você sabe que eu estava pensando e foi justamente assim que aconteceu na hipnose. Exatamente nessa parte, eu estava com outra roupa, entrando em um outro lugar. Então eu falei, nossa, caiu perfeito, né? Então, antes de entrar nessa reunião de alinhamento, vocês vão lembrar quem assistiu ao primeiro capítulo e o segundo. No segundo, eu comentei sobre um processo com o mestre Saint-Germain de resgate de fractais. Então, aqui eu só gostaria de esclarecer, até para que trouxesse exatamente a mensagem passada. Teve um ponto que eu perguntei, né? O porquê desse processo de resgate de fractais está sendo feito daquela maneira, e foi me dito que agora é o momento que muitos dos processos eles realmente estão acontecendo de uma forma mais, como se diz, estelar. Então é natural que isso esteja acontecendo, não só nessa hipnose, como em outras também. Então, nesse momento, o mestre Saint-Germain fez a imposição de mãos no meu plexo solar. Eu, Francine, senti como se estivesse queimando, como se a minha barriga, meu estômago estivesse, né, se retraindo. Mas esse foi um sentimento meu, uma coisa minha. Mas o mestre Saint-Germain fez a imposição, eu senti muito da energia. E mestre Larion veio na parte das costas, então, trazendo a energia de cura. E depois eles comentaram que foi um processo de resgate de 5 fractais, não só da terceira dimensão, como de outras dimensões também, e foi a junção, então, da transmutação com a cura. Um ponto interessante que eles trouxeram é que, nesse momento, ao fazer essa intervenção, ela já reverberaria no meu campo naquele exato momento. Então, não teria o processo depois. Eu iria sentir mais, sim, no meu corpo físico, me foi me dito, mas que, ao mesmo tempo, traria esse ganho. E, nesse momento, eu me fundi com o mestre Larion, e eu me senti muito parte, pertencente daquele campo de energia. E aí, nesse momento, foi que ele trouxe uma reflexão que eu penso ser bem pertinente trazer, que é a questão dos fractais, né? Então, o que ele trouxe é que não, no momento que nós estamos da transição planetária, não são necessariamente partes fractais dos mestres ascensos que estão aqui, porque eles já fizeram, cumpriram com a parte deles, por isso que eles estão ascensionados. Não tem algo que precisa ainda ser vivido ou que precisa ser trabalhado ou curado, mas que a sensação que algumas pessoas como eu aqui na Terra temos em relação a um determinado mestre é porque é como se a nossa energia se acoplasse à energia do mestre, e nesse momento todos os mestres estão aqui fazendo esse aporte energético na Terra, principalmente para comandantes na linha de frente.
para que realmente possam nos ajudar, entre aspas, nos empurrar para muitas das missões que temos, missões que são missões com uma envergadura maior, então eles nos auxiliam muito nesse processo. E aí eu fui orientada a seguir para entrar nessa sala. Essa sala, uma sala muito grande, assim, uma mesa bem grande, mas eu sentia que eu estava na nave, mas ao mesmo tempo eu sentia que estava no espaço mesmo. Então eu vi Mestre Sananda e o comandante Ashtar, eles pura luz. Naquele momento, o meu corpo sentiu bastante, então eu senti que eu estava numa outra dimensão. Eu me via como luz naquele momento, mas assim, eu estava com uma outra roupa, então eu me via com uma capa verde, assim, com dourado. O mestre Sananda estava de branco e rodeado de dourado, e o comandante Ashtar num azul com muito cristal. E eu via, e gente, era uma energia, vou tentar explicar. É como se fosse assim uma bola, um centro com muita energia, mas era uma energia muito fluida. Então era como se fosse corrente, assim, como um cristal líquido corrente, muito muito bonito. Então nesse momento eles foram fazendo alguns pontos de alinhamento que eles diziam. Então alguns pontos que eles trouxeram. Eu sou Serênia, né? A minha missão é abrir e iluminar portais de cura e despertar, conduzindo essas almas ao retorno, para que mais consciências possam ser ativadas e despertas. E me mostraram eu fazendo parte de algumas missões de resgate de almas. Eu, como comandante, eu tenho uma nave, mas outros comandantes também. E a minha nave tem câmeras de cura, então eles mostraram isso, e ela é comandada pela minha energia. Por isso, muito do trabalho importante dos comandantes que estão aqui na Terra, de estarem sempre muito bem ancorados e blindados energeticamente, porque as naves funcionam, é um processo mental, mas é um processo energético, né? E ele trouxe Tenhan como sendo, sim, meu complemento divino nas Pleiades, e ele entra muito forte agora nas minhas canalizações e no fortalecimento nessas trocas energéticas. Então, eles disseram, e nesse momento eu digo eles, porque é como se eles tivessem se fundido e trazia para mim, eu sabia que eram duas consciências, mas era uma mesma mensagem. Então, eles trouxeram muito que nós estamos no momento de expansão do despertar. Eu atuo no coletivo, abrindo esses portais, recebendo uma série de geometrias sagradas e os códigos de luz, e vou traduzindo isso em palavras, em sentimentos, em vibrações de amor, para que cada alma vá sentindo no coração que chegou a hora de retornar à luz. E agora a gente vive uma nova fase, que é uma fase do despertar do coletivo e da nossa expansão. Então, eu sigo ancorada na abertura dos portais para lembrar que as almas não estão sozinhas e que é um momento de despertar. E eles trouxeram que algumas almas decidiram não se abrir nesse ciclo, e que isso também é muito respeitado. E que a cada atendimento, a vibração que eu entrego ativa esses registros de alma. Então, através dessa leitura da aura, dessa decodificação, eu vou recebendo o que precisa ser curado e o que precisa ser transmutado naquela alma, para aquela pessoa, para que nada atrapalhe a missão daquela alma nessa encarnação. Então, essa decodificação nesse momento foi ativado em mim pelo comandante Ashtar, que aqui no meu peito, vocês vão lembrar que eu comentei, tinham como se fossem dois cristais, né? E à medida que eu vou falando, vão saindo esses raios. Então, uma parte verde e uma parte azul, justamente para acelerar esse despertar de muitas almas que ainda não
ainda não compreenderam na totalidade o seu propósito. Eles diziam muito que eles sabem que na Terra há forças que utilizam do medo para tentar paralisar a gente, mas que também a gente hoje já tem muitas almas despertas, prontas para se unir em egrégoras de luz. Então, nenhum comandante caminha sozinho. Há sempre um que atua numa linha de frente e o outro que sustenta, fazendo essa blindagem energética para que garanta que a missão siga protegida. Então, aqui na Terra, tudo chega, eles dizem, tudo chega no tempo certo. Muitas vezes nós não recebemos informações antecipadas justamente para não permitir que o nosso ego, a nossa mente, interfira. E a sincronicidade é quem conduz o caminho. Eles trouxeram que nós somos parte de uma egrégora do Comando Ashtar e que cada um de nós traz dons únicos, seja na canalização, seja na sensibilidade, na cura, e que todos juntos formamos a expansão. Então, a hora que eles iam explicando isso, ia me abrindo. Quando eu olhava para cima, assim, eu via como se fosse o universo, a gente no espaço. E aí iam abrindo para mim o trabalho de todos vocês que iam se conectando com a Márcia, de certa forma, que o trabalho não era sobre técnicas, mas sobre essa autenticidade de cada comandante. Então, que cada comandante trazia no seu coração algo estelar, algo que sabia fazer, e que era para que a gente seguisse com o nosso coração, que a gente não tentasse se encaixar numa técnica já existente. Então, por isso, e para mim foi muito reconfortante quando eu ouvi, porque eu confesso que eu, no começo, fiquei com bastante dúvida, porque eu canalizava, mas eu não era algo que eu via isso em curso. Então, eu ficava com dúvida se realmente era isso mesmo, né? Porque não era nada que eu tinha efetivamente aprendido num curso. Então, eles trouxeram que sim, que o que eu estava fazendo era justamente o que eu já fazia nas Pleiades, mas que eu trazia isso para a Terra. Por isso de ser algo realmente que é canalizado. Eles trouxeram muito, e daí nesse momento, muito eu vi a Terra assim, mas indo já para uma quinta dimensão. Então, eles disseram que a quinta dimensão é o espaço de almas despertas, que caminham em retidão, inteiras no amor e conscientes da sua missão. Então, eles dizem que no momento de quinta dimensão é como se eu, Francine, me fundisse com a Serênia, que é essa meu eu superior, e o eu superior, ele guia cada alma, lembrando que o mais importante não é a matéria, mas e sim a conexão que cada um busca no dia a dia com o seu coração e com a sua intuição, que essa era uma parte, esse é o mais importante de estarmos aqui. E eles traziam muito que nós, nesse momento, a gente está entrando numa nova fase, tanto da transição planetária, quanto nós, como egrégora de luz, e nós estamos nos reencontrando como comandantes aqui, fazendo essa união, e que nós precisamos agora trabalhar em conjunto, em efeito de egrégora, ampliando essa atuação para além de atendimentos individuais. Então, eles mostravam várias pessoas juntas trabalhando, eu via em atendimentos em coletivo, mas sempre um comandante mais na frente, um outro comandante fazendo essa ancoragem. E esse é um momento, e eles mostravam, que nascia a fraternidade viva. Então, a fraternidade viva, eles mostraram um movimento de uma cocriação coletiva, onde cada comandante entrega o seu dom em prol desse despertar. Então, é um espaço de resgate dessas almas, mas numa escala maior, e de muito apoio mútuo e muito em conjunto com a expansão planetária.
E aí teve um momento que me marcou bastante, que eles me mostraram como se eu estivesse caminhando numa floresta. Então, imagine uma floresta que tem 3 linhas. Então, eles me mostravam assim um caminho como se fosse uma trilha muito linda. Essa trilha é muito verde, com muitas flores, muito colorido, muitos animais, muito diverso. E em uma lateral, uma trilha mais árida, mais pesada, e numa outra lateral, uma outra trilha mais com pedregulhos, assim. Então, eles diziam assim: siga sempre pelo caminho belo, não desvie o teu foco, não abra brechas, a luz é soberana. Então, eles diziam que a nova Terra, ela já existe na consciência de muitas pessoas daqui, e que não é um lugar futuro, mas ele é um estado interior. A nova Terra está no nosso consciente, no nosso estado interior. Quanto mais tivermos pessoas e mais vivermos como se nós já estivéssemos lá na nova Terra, mais rapidamente ela vai se manifestar. E eles trouxeram que isso é cada gesto de amor que nós fazemos, cada ato coletivo, cada lembrança de que somos luz, nos coloca já nesse novo tempo. Então, eles trouxeram muito de já fazermos isso no agora. E nisso ia mudando essa sala, ia me mostrando como já a nova terra acontecendo para nós. Por isso, eles trazem que é o momento de expansão. Então, é o momento de nós nos unirmos como dons, respeitando cada dom, cada um sustentando os outros e trabalhando em sincronia e permitindo com que novas consciências vão se manifestando nessa escala planetária. Então, o que ficou para mim dessa reunião de alinhamento, início eu já estava no final, é que eles trouxeram que agora é a hora de agir, e me marcou muito uma fala que veio muito assim, para passar, para que isso ficasse comigo, com a Márcia, que estava acompanhando a hipnose, mas que nós pudéssemos passar isso para o coletivo, que não basta apenas pensar, ou que as coisas permaneçam na nossa mente. O chamado agora é que nós possamos fazer acontecer, para que a gente possa colocar em movimento, porque à medida, eles iam mostrando como se fosse uma estrada, à medida que a gente vai dando os passos, novas coisas vão surgindo, e que esse despertar, ele está dentro de nós. Então, a gente dá os primeiros passos, outras novas portas vão sendo ativadas, e que é o tempo de expansão, é o tempo de coletivo, e o momento que nós caminhamos juntos em unidade faz cada vez mais que a luz se manifeste em cada gesto e em cada ação. E daí, nesse momento, então, eles fizeram como se eu sentia assim, como se cada um tivesse com um braço, uma mão em cada lado, aqui. A gente ia se despedindo. Nesse momento, eu senti no meu corpo físico que a gente estava como se fosse diminuindo um pouco essa frequência, descendo um pouco essa dimensão. E aí eu vou saindo, e aí no que eu vou saindo, eu me enxergo com o meu corpo físico mesmo, eu como Serênia. Então eu me vejo com os olhos bem verdes, o cabelo assim longo, mais ondulado, mais claro, assim. E me vejo saindo da nave, me despedindo, fazendo essa troca energética com o Tim Han. E daí, nesse momento, a Marcinha começa a chamar já para Terra, né, Marcinha? Então, esse foi um momento muito, para mim, foi muito importante, assim, porque eu fiquei, assim, maravilhada com, a, com as mudanças que vão acontecendo, para mim, no espaço físico, assim, né? À medida que eles vão falando, as coisas vão mudando numa velocidade
Era como se eles fossem falando e as coisas ao mesmo tempo mudando. Então, à medida que ia vindo a telepatia, ao mesmo tempo que vinha a telepatia, vinha a imagem, vinha o sentimento, era tudo sincrônico. E foi isso. Fran, fala. Eu anotei que você se Uhum. viu com uma roupa de cor verde e dourado. Você se Isso. lembra disso? E o seu Sim. tamanho? Como que era o seu tamanho ali? Ah, sim. Então, nesse momento, eu lembro de ter até comentado com você que era mais que o dobro da minha altura. A minha altura é 1,67 m, então era mais que o dobro. E sim, eu me vi e aconteceu uma situação, achei engraçada, porque eu me vi com uma capa verde esmeralda e aqui assim era amarrado um dourado e eu só lembrava daquele dourado, tipo meio um gorgurão, né? Como é que é? Tipo um cordão, né? Eu lembrava de Cortina. cortina. Eu até, daí, eu fiquei assim, eu acho que eu falei bobagem, né? Até pedi desculpa ali na hora. Desculpa, mestres, mas eu tive a sensação de ser uma cortina, mas eu entendi, era algo bem brilhante, era um dourado muito bonito, que estava amarrado e tal. E eu não enxergava os meus pés, né? Eu me via, mas não enxergava os meus pés. E e foi algo que uma coisa que eu nunca tinha vivido assim. Eu eu já recebi canalização do comandante Ashtar e do mestre Sananda, mas sempre separado. Foi a primeira vez que eu senti a energia dos dois ao mesmo tempo. Era como se os dois falassem juntos, porque era um campo e era uma luz. Gente, pega assim ó, uma analogia, como se fosse imagina um rio corrente, uma água correndo. Imagina que essa água é pura luz, como se fosse um cristal líquido mesmo. Imagina isso enorme, gigante assim, num azul bem profundo e no centro um branco dourado assim. Então era como se Ashtar tivesse ao redor e Mestre Sananda no centro. Mas eu sentia telepaticamente, assim, as mensagens vinham de uma forma conjunta, numa vibração conjunta. Tanto que eu lembro no momento da Márcia perguntar se ela poderia fazer uma pergunta, e aí eles disseram que sim, que responderiam os dois na mesma frequência, né? Sim. Eles deixaram uma mensagem assim para você, para o coletivo. Eu me recordo de alguns trechos, porque a sua hipnose durou mais de 4 horas. Então é bastante conteúdo para trazer assim. Eu faço, anotações no meu cadernão aqui. E eu vou consultando o caderno para ir, eu vou anotando e vou fazendo as perguntas. E me lembro de ficar na dúvida para quem que eu vou perguntar, porque a Francine falava assim, pessoal, eu vejo como se estivesse assim, sentado, um está do lado direito, outro do lado outro Esquerda. está do lado esquerdo, porém eles são pura luz, né? Luz, luz, luz. Puxa um pouco para o azul, outro puxa para o branco dourado, mas estão juntos, eles transmitem juntos. E naquele momento veio para mim, assim, iniciamos a fase do coletivo. Por isso, Uhum. a consciência é o todo. E olha, Fran, que coincidência, que nunca acontece a coincidência. Eu também passei por uma hipnose no dia 5 de setembro e eu acessei como consciência do todo. Então, de formas diferentes, cada um capta de uma forma diferente, ou interpreta, ou recebe também de uma forma diferente, dependendo da característica ou do perfil, ou da missão, né? Mas o que me chamou a atenção foi mesmo a hora que eu queria fazer pergunta, assim, para o todo, para o coletivo, para eles deixarem mensagem. Eu falei, mas com quem que eu posso falar, né? Porque eu também estou acostumada a receber.
ou do comandante Ashtar ou do comandante Sananda, eu só recebi uma vez. Estava fazendo um atendimento e foi tão forte, mas tão forte, diferente da canalização do Mestre Jesus. Então eu percebi que são frequências diferentes. Uma coisa é a frequência do Mestre Jesus, aquele que viveu aqui na Terra. Outra é do comandante Sananda, que, vamos dizer assim, em termos de frequência, talvez esteja mais forte, porque foi difícil de, assim, né, fisicamente para mim eu senti a diferença dessa frequência. E outra coisa é a frequência da energia crística, que é mais forte ainda. Eu digo assim, a gente fala mais forte para que vocês consigam compreender um pouco das escalas e o canalizador ou a pessoa que está fazendo a hipnose quântica, porque tudo isso não foi canalização, foi vivência. Então, a Francine, ela estava lá em Curitiba, entrou em hipnose, foi para a nave e foi vivido tudo isso. Então, ela se via num momento como pura luz, depois ela conseguiu ver feições, né? Uma pele bem clara, bem branca, viu cada um dos comandantes e mestres, teve essa interação, conheceu Monte Sala, mas ela estava lá, ela não estava canalizando. Eu gostaria só de deixar claro isso, porque a história faz com que a gente entre junto e parece que é uma canalização quando está passando informação. Não, ela recebeu uma aula ao vivo, em outra dimensão, acordada, e gravando tudo isso. Então, eu estava assim, querendo aprender, então eu tentava não interferir muito, do mesmo jeito que nessas entrevistas, estou tentando não intervir muito, porque é muito conteúdo. Eu espero de verdade que todos vocês estejam acompanhando, porque é incrível. Parece filme de ficção, parece surreal, mas é verdade, gente. Sabe por quê? Agora eu vou falar, vou colocar até outra pessoa na roda aqui. Thaís Nunes viu também em Nave Mãe sendo apresentado aqui é isso, aqui é aquilo, e diferente claro, são duas pessoas diferentes, com missões diferentes, mas você não viu também, Thaís? Um pouco parecido? Tem sala para cá, tem ali um parque. Responde aqui para nós. Sim, durante a hipnose eu tive até um pouco de dificuldade para me conectar com o comandante Ashtar. No começo eu via como se fosse um anjo estático, meio branco, assim. Mas a gente vê como se eu, pelo menos, eu capto a energia como se fosse. Ela não fica estática, ela fica como se estivesse flutuando mesmo, como se fosse uma fumaça, assim, flutuando. E aí eu olhava e eu não entendia o que aquilo significava. Falei, mas quem que é? Sou eu ou é outro? E fiquei nessa dúvida. Aí a Márcia falava assim: olha nos olhos e fixa o olhar. Quando eu olhei no olhar desse anjo e fixei o olhar, ele plasmou na hora o comandante. Aí ele tomou a forma, aí eu falei, eu acho, tá? E aí ele foi me conduzindo pela nave, né? Que a gente entendeu que é a nave, pelo um corredor também. E nesse corredor eu via, ele me levou para duas salas. Numa primeira à esquerda, eu entrei numa sala de tratamento, numa cama medbed, passei por alguns tratamentos lá e ele foi conversando comigo e foi tirando algumas dúvidas de alguns temas que nós trouxemos naquele momento. E foi trazendo alguns esclarecimentos. Depois que nós saímos, aí eu via Jesus ou Sananda, não sei como quiser, num cantinho, observando, a energia dele observando. Depois ele falou com a gente, e aí depois o Ashtar me tirou dessa sala, voltamos para esse corredor, e aí ele me levou numa segunda sala que era bem a descrição do que a Francine falou. Como se fosse, eu entendo que seja um portal, talvez, um campo enorme, uma natureza aberta, muito bonito também, todo verde, gramado, um dia ensolarado, e parecia que tinha se eu me lembro bem, tá? Se não me falha a memória,
tinha alguns seres andando, convivendo naquele espaço, mas um espaço de muita paz, muito bonito, que para mim a minha percepção do céu, sabe, era muito bonito e amplo, extremamente amplo, não conseguia nem ver o fim, muito grande. Nesse corredor também. Então, na minha hipnose, eu passei por essas duas salas. Eu não visitei, no meu tour foi menor que o da Francine. Mas por aquele momento foi isso. Foi igualzinho que a Francine está falando, sem tirar nem pôr. Olha só. E eu também já estive numa dessas salas de alinhamento. Aí estava o Zion, estava o Zytron, estava o comandante Ashtar, que fez ele que ensinou como conectar com os nossos eu superiores, é, expandindo a luz acima da cabeça, né? Emanando a luz pelo coração, expandindo e conectando com os seres superiores. Eu sempre recebi como não é importante o nome, não é importante números, não se impressionem com números, mas há uma realidade que vocês aos poucos vão tirando os véus e vão acessando outras dimensões que existem. Então, eu fico aqui, eu peguei este gancho, Fran, só para fazer mais dois relatos para falar, existe, esta nave existe, mais pessoas que eu fiz hipnose já acessaram também, já andaram pelos corredores, já descreveram salas iguais, com os mestres ali. Eu até achava estranho, falei, mas os mestres ascensionados ficam na nave, né? Que estranho. Então, são pessoas diferentes que nunca conversaram sobre isso, acessando as mesmas realidades em outras dimensões e acessando a própria forma física de outras dimensões. Agora, Fran, eu gostaria que você pudesse, falar para as pessoas do seu trabalho como terapeuta, hoje, o que que você está fazendo? Como que são os seus atendimentos? Qual é o grande objetivo disso tudo? Esses alinhamentos coletivos e como que as pessoas fazem para te encontrar com você? Por favor. Até antes um pouquinho, Márcia, comentar, enquanto estava falando, eu até me lembrei para poder passar para as pessoas que desse momento que Mestre Saint-Germain estava fazendo esse processo de resgate dos fractais de cura. Eu lembro, Márcia, que você fez uma pergunta para ele, dizendo como que a gente poderia fazer aqui na Terra se sentisse medo, ou algo que pudesse abalar a gente na sequência da missão, né? Algo que em algum momento a gente tivesse um pouco mais de ansiedade ou medo e tal. E aí ele falou, e eu achei isso tão interessante, então, até para passar para as pessoas, porque às vezes as pessoas estão naquele momento de fazer, faço, não faço, ou está se sentindo um pouco preocupado ou com medo. Ele disse para colocar a mão direita sobre o plexo solar e a mão esquerda sobre o coração, respirar bem fundo e fazer aquelas afirmações de eu confio no fluxo da vida, eu confio na minha missão, eu estou aqui preparado. Então, que isso vai fazendo a gente ficar mais centrado aí, principalmente nesses momentos. Bom, pessoal, depois de tudo isso, né? O que fazer, né? Depois de todo esse mergulho, mais ativado que isso. Então, eu sigo. Depois da minha primeira hipnose, esse atendimento veio de uma forma canalizada. Então, eu sigo fazendo atendimentos para. Eu ando atendendo muito, tanto terapeutas, como as pessoas que querem, sabem que tem algo, tem algum chamado, mas não sabem por onde começar. Então, eu faço esses atendimentos onde eu entro com a egrégora, como eu mostrei para vocês, e é canalizado exatamente a leitura do contrato de alma, exatamente a missão, o que, que a pessoa se propôs fazer aqui, né? Quais são os dons que estão sendo trabalhados e estão sendo ativados na pessoa, qual é o propósito. Então, eles, de uma forma muito amorosa, deixam isso muito descritos, né?
Eu falo descritos porque eu canalizo, gravo e depois mando para as pessoas. E é um atendimento que, bom, mais acho que do que eu falar, né, Márcia, é, acabou que, como é a sincronicidade, né? Sem saber de nada disso, e nem da hipnose, eu acabei fazendo o atendimento com a Thaís, né? Então, a Thaís também fique muito à vontade para falar do atendimento. E esse é um atendimento que eu faço, as pessoas me encontram, eu faço parte, né, dos grupos da Márcia, então as pessoas me procuram tanto no Telegram, que eu estou lá junto nos grupos, mas as pessoas também podem conhecer um pouco mais do meu trabalho. Eu tenho um perfil no Instagram, que é Fran Despertando Consciência, então as pessoas também fiquem muito à vontade, e esse é um trabalho realmente, ele é um trabalho estelar, digamos, que eu fazia lá nas Pleiades e estou trazendo, e para a pessoa é um grande despertar mesmo, é um grande se conhecer, é um grande alinhamento, né? Que muitas vezes o eu superior tenta passar e nem sempre a gente escuta com bastante clareza. Como ele é um atendimento canalizado, não tem como não escutar, digamos, né? Então, esse é o trabalho que eu estou fazendo no dia de hoje. E aí, Thaís, você fique muito à vontade, porque Thaís, mais do que eu falar, do que eu faço, é quem passou, né? Porque é tão de cada um que eu acho, penso, cada um vai ter vai ter sido impactado de uma forma, né? Sim, bastante impactante. Nesse processo de despertar, a gente vai coletando os pedacinhos nossos que estão soltos por aí. E tem muitas coisas que às vezes a gente não entende o porquê age de certa forma em determinadas situações. Porque tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta. Situações que a gente fica confortável, situações que a gente não fica confortável. Às vezes, coisas físicas que em exames não tem nada, mas a gente tem algum sintoma. Tinha algumas coisas que em outros processos tinham vindo para mim de informações, inclusive de canalizações minhas mesmo, que a gente entende de uma forma. No atendimento com a Fran, eu senti um aprofundamento de algumas questões. Não porque antes os outros processos não fossem eficientes, mas na verdade eu acho que é uma jornada que a gente tem que estar preparado para encarar algumas coisas. Então, muitas coisas se confirmaram e eu acho que nesse momento, para mim, precisou aprofundar em alguns assuntos para eu entender a magnitude daquilo. Ela fez o atendimento comigo essa semana, então ainda estou processando. Eu achei muito interessante porque eles respeitam muito o nosso livre-arbítrio. Em alguns momentos ela trouxe algumas informações e eles perguntaram: ela quer mudar isso? Porque você pode não querer. É uma escolha sua. Eu quero. Então você vai fazer esse procedimento assim, assim, assim. Então são rotinas que você precisa adentrar na sua vida, se você quiser, para tratar algumas questões. Ou não, aí é a escolha de cada um. Mas para mim foi muito importante porque eu encarei algumas coisas que eu tinha pego informações fracionadas, entendi algumas coisas que eu não entendia em mim, então eu me vi de uma outra forma. E a gente tem a certeza de que realmente o amor divino é inigualável. É inigualável, porque o cuidado que tem para nos trazer as coisas. Porque o mais importante desse processo todo, gente, é a consciência da mudança. Não adianta a gente saber das coisas que precisa mudar e não querer mudar, e não adianta a gente querer mudar e não tomar ações para mudar, né? Só querer também não é o suficiente. São mudanças de rotinas, são mudanças de pensamentos, de atitudes, é a forma como a gente policia o que a gente fala, o que a gente pensa. Então, é uma mudança de postura como um todo, com a gente mesmo, mais amorosa consigo mesmo e mais amorosa com os outros. De ter a compreensão de que nada é tão simples. É simples, mas não é tão simples assim. Então, para mim, tem várias coisas que eu ainda estou processando. São rotinas que eu vou ter que mudar, que eu vou ter que dar um jeito de mudar. Ah, mas não tem a mais. Se você quer mudar, você vai ter que mudar. Ninguém vai mudar por você,
Então, são coisas que você está carregando já de várias vidas, que você se abnegou, que você se deixou de lado. E isso trouxe consequências físicas, psicológicas, mentais, enfim. Cada pessoa é um livro, né? É um livro, um ou vários livros gigantes. Mas eu acho um processo, para mim, é um processo muito importante, porque a gente precisa entender, se conscientizar das coisas, do que a gente passou e daquilo que a gente precisa saber. Não é, a gente brinca, né? Não adianta a gente ficar voltando no passado e voltando nas dores, com aquela curiosidade de querer encontrar vilões, né? Os mestres falam, não tem vítimas e não tem vilões. A gente já fez vários papéis, então acho que esse é o papel mais, a consciência mais importante. Todos já fizemos praticamente de tudo. Então, vamos sair, se possível, dessa posição de vítima, entender que a nossa alma é a nossa responsabilidade e que tudo que eles estão trazendo para a gente agora são coisas que nunca tiveram ou que a gente não tinha um estado de consciência para conseguir lidar com algumas questões. Então, cada atendimento, e a Fran que faz pode dizer melhor, muito melhor do que eu, cada atendimento é um atendimento, cada pessoa está numa fase, cada pessoa tem uma história, a gente não pode se comparar com ninguém. Ah, ela faz isso, isso, isso. Só que a Fran também passou por um processo intenso para conseguir chegar nesse estado agora. E é aquilo, quanto que a gente quer se entregar para esse processo, quanto que a gente está preparado para esse processo. E eu sei que ainda tem muitas coisas, porque ela foi lendo o meu contrato de alma, foram os pontos deste momento. Daqui 6 meses, daqui 1 ano, é a mesma coisa com a hipnose. Daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, você já vai ter outras questões. A gente não é uma coisinha simples. Essa personalidade que está aqui é uma consciência mais limitada, mas a gente é uma coisa gigante. Então, recomendo muito. Quem sentiu o chamado, faça. A hipnose, o processo com a Freya são finalidades diferentes. Cada ferramenta tem uma finalidade diferente, se complementam. Eles falam que no futuro não vão ter ferramentas diferentes, vai ser tudo junto, mas eu acho que cada um tem que ter a calma, a consciência de ir fazendo os seus processos, assimilando os seus processos, mas que todos eles são importantes. Um complementa o outro, um confirma. A gente é muito incrédulo ainda, ou entende, às vezes, com uma consciência muito limitada. E aí você vai fazendo outro processo, conecta com o outro, confirma e te traz ainda uma abertura maior. Então, é muito importante, é muito legal. Quem sentir no coração de fazer, faça. Faça porque. E faça de coração, tá? Não faça por curiosidade. Faça porque sente que chegou o seu momento de se olhar para o seu eu mais amplo, que é muito bonito. É isso aí, pessoal. Vocês estão vendo quanta informação? Na verdade, o que que é a nova Terra? Está todo mundo se reencontrando, sendo ativado. É como uma vez falaram, eu já não lembro mais quem que falou, mas é assim, ó. Aos orientais, eles gostam mais disso, então eles vão se identificar com esta linguagem. Aos ocidentais, nesta vida, nesta linguagem. Os jovens vão se identificar com esta linguagem. Os mais experientes, almas velhas, vão se. Ou seja, tem para todos os gostos. E sei da seriedade tanto da Thaís quanto da Francine. As duas fizeram um processo que eu acompanhei assim, ó, um pouquinho só, tá? Vou dizer assim, nesse espaço de 12 meses, 12 a 18 meses, eu fui acompanhando e eu vi o despertar, o desabrochar, o virar, né? Assim, e a busca, não é virar, essa busca. E eu também estou acompanhando o meu despertar, o meu caminhar, e é engraçado, porque sem querer, a gente não combinou, não combinou, foi tudo assim, ó, fluido como deve ser. O quântico não existe passado, presente e futuro, e nem dimensões paralelas, a gente acessa tudo neste momento. E quando você confia no fluxo da vida, e você acredita mesmo, acredita, não é só se convence porque alguém está falando.
mas você acredita que a sua realidade é você que cria e você tem livre-arbítrio, é você que cria. Então, se ainda tá ruim alguma coisa aí, gente, vamos fazer. O mais importante, resumindo, é se tornar cada vez mais leve, mais expandido, mais consciência, expansão da consciência para se curar. Largar todas as amarras, todas as coisas que aprisionam, que limitam. Saibam que a limitação está no inconsciente. E isso foi, de alguma forma, Fran, depois dessa sua seguidinha, vem a minha seguidinha. Porque eu fiz hipnose primeiro e já tinha divulgado antes, mas a agenda da Thaís é muito concorrida. Ela me deu só algumas opções e seria hoje de manhã a gravação da minha. Mas eu adiei, porque tem muita coisa que eu preciso ainda estudar de novo. Vamos fazer também, Thaís, e a Thaís, a partir de agora, é a entrevistadora oficial. Ah, ela não sabia. Dos casos verídicos de hipnose quântica. E nós vamos expandindo aos poucos para convidar outras pessoas. Aí vai ter outro quadro, né? Outras pessoas com outros cases, outras ferramentas, outros tudo. E eu vou, a partir de hoje, estava aqui apitando no meu ponto eletrônico, lá no YouTube, vai ter assim, ó, indicação lá dos apoiamos, aí tum, 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 colocar o nome o Instagram de cada um, enfim. A Francine, ela é terapeuta voluntária, está conosco lá. Então, você que está assistindo aí, só que é por rodízio, né? Rodízio. Se você der sorte, você cai com ela. Só que tem 50 terapeutas lá, então até voltar na vez dela, vai demorar um pouquinho. Mas, Fran, eu já aproveito aqui para te agradecer e dizer que eu quero que você agende, porque eu quero ver umas cláusulas no meu contrato que eu quero debater com eles. Oxe, estou fazendo coisa, né? Aqui, então eu quero ver se eu estou fazendo tudo o que está escrito. Então você vê aí sua agenda, você vai me marcar, vai me agendar, tá bom? Eu vou pagar você, vou pagar. Não é de grátis, não. Ela também não fez de graça a hipnose, então essa energia de troca ela pode acontecer de várias formas. A Thaís já fez várias hipnoses minhas e eu algumas, várias nela. A gente nunca se cobrou. Não, nunca é demais. Eu cobrei a primeira, mas ela não era terapeuta de hipnose ainda, né? Mas assim, esse fluxo é que é da Nova Terra. Eles estão pedindo para que eu frise aqui nessa parte final que você que gostou da energia da Fran, faça. Sentiu o chamado? Não pense duas vezes. Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato do Instagram dela, ali o link, fica facinho, ó, só você fazer assim, tum. No primeiro comentário fixado, vai ficar lá, Instagram da Francine Alberti, tum, clum. Vai para lá, já. Aí vai ter que, acho que no direct, ou sei lá como é que tá o Instagram dela. Mas assim, gostou da Thaís? Quer fazer um atendimento com ela? Clica ali, tum. Não vai ficar no primeiro comentário, porque a entrevista não é dela, é da Fran, né? Gostou de mim? Quer fazer comigo? Tô brincando, gente. Mas assim, bate o olho, ó, deixa o coração de vocês confirmar. Ressoou. Não é confirmar se é verdade ou mentira, porque aqui ninguém está mentindo. Eu dou a minha palavra, porque eu testemunhei o que ela contou, né? Senão eu tinha cortado, já estava editando um monte de coisa. Então, assim, ó, você sentiu um chamado, gostei, eu quero saber Gente, antes de descer, o que que eu planejei aqui? Porque dizem que eu me programei para fazer algumas coisas, e tem um monte, o comandante Ashtar. Antes da a Fran vir fazer a hipnose, o comandante Ashton, no final de julho, ele pediu para que vocês que estão assistindo, aqueles que quiserem, tem alguma conexão com essa parte estelar, me mandar e-mail.
né? Então, hoje eu fiz, olha a sincronicidade, hoje eu fiz o primeiro atendimento da Carla. A Carla está lá em Portugal e ela é totalmente do Comando Ashtar. Ela trabalha na mesma nave que nós três trabalhamos lá. A Carla também. Viu, Carla? Te dedurei. Então, é isso que está acontecendo, pessoal. O pessoal está se, ó, tendo uns insights, né? Uns estados. Por quê? Vou terminar com a frase que eu mais gosto do que eu ouvi na minha segunda hipnose, em maio de 2023, quando eu estava ali como Zaitron. Ele, na figura estelar, ele é um pleiadiano de 3 metros e tanto de altura, loiro, de olho azul, e ele falava assim, é esse o disfarce que eu uso quando eu vou para a Terra, porque ele é totalmente fluídico, ele é translúcido, né? Ele é luz. E ele trouxe algumas pessoas para o planeta Terra, estão debaixo d'água, estão nos mares. E segundos antes de partirmos para o planeta Terra, subiu o que eu vou chamar de energia crística, ou não foi comandante Sananda, foi energia crística que subiu ali e falou como se estivesse no megafone numa rave, porque tinha um monte de estelar, gordinho, altão, verdinho, amarelinho, branquinho, brancão, era de tudo que é tipo. Foi muito estranho ver aquilo, confesso. Mas qual foi a frase que eu gostaria de encerrar? Eu não deixarei nenhum de vocês para trás. Quando vocês entrarem muito próximo do planeta Terra, todos vão perder a memória. Todos vão esquecer que são voluntários. Quem são os voluntários? Seres de puro amor, que estão deixando os seus lares para ir para um planeta denso e belicoso. Não se preocupem, vocês vão carregar no coração de vocês essa fagulha divina, e eu chamarei vocês o tempo todo, até todos acordarem, porque eu não vou deixar nenhum para trás. Isso eu ouvi com os meus ouvidos e está registrado lá na minha hipnose. Um dia desse eu faço corte desse discurso para divulgar, porque não é papo de doido, isso é real. Outras pessoas estão acessando a mesma fala, tá bom? Então, pessoal, você combinou alguma coisa quando veio para cá, encarnou agora, escreveu lá junto com o seu mentor um monte de item, um monte de cláusula. Quer saber? Se consulta com a Fran. Vai lá. Só que a Fran não tem o poder de alterar cláusula, já vou dizendo, tá? Ela só vai trazer informação do que você não está fazendo. E como transmutar tudo isso, porque ela faz os processos também, não só dedura, ela também recebe de forma canalizada e faz você se aproximar cada vez mais da verdade, da sua verdade, não da verdade dos outros. Tá bom? Então, meninas, agora eu vou colocar nós três aqui na tela para encerrar, agradecendo, muita gratidão. Fran, que você possa ajudar muitas pessoas. Thaís, a mesma coisa, que possa abrilhantar aí o caminho com muito do seu conhecimento, que eu sei que você tem. A gente se conhece, ó, faz tempo. Lá uns 12 mil anos para cá, a gente já se encontrou, já bateu cabeça em algumas vidas, né? Mas hoje está tudo amigo, olha que beleza. E é isso. Então, ó, entrevistas de casos verídicos da hipnose quântica. Nova apresentadora Thaís Nunes. É isso, meninas. Gratidão. Se vocês quiserem se despedir com as últimas palavras, fiquem à vontade. Vou por aqui. Gratidão, pessoal. Espero que tenha tocado aí em vocês. Foi uma experiência que veio para mim desde o começo, que não seria só minha, é coletivo. Então, contem comigo também. Eu estou aqui para trabalhar cada vez mais no coletivo e no que eu puder ser útil, eu me coloco à disposição.
Igualmente, agradeço. Quem não assistiu os outros 2 episódios, assista. Uma sequência de 3, é muito importante, tem uma certa lógica. Pega a pipoca, porque é praticamente um filme, só que é um filme real. Eu agradeço a todo mundo que participou, agradeço a oportunidade com a Márcia e com a Francine, e a gente se vê em breve, então, nos próximos casos verídicos. Tchau, pessoal. Até logo. Ah, pessoal, olha só, tem mais uma informação importante que a Fran precisa passar. Fran, passe a informação, por favor. Muito bem. Então, veio para mim na hipnose como sendo uma prioridade de todo esse trabalho que a gente está fazendo em conjunto para a Fraternidade Viva e como 100% do meu compromisso aqui, do meu trabalho, gente, estão sendo esses atendimentos. Parte do valor desses atendimentos eu vou destinar para os projetos da Fraternidade Viva. Então, essa é uma forma da gente também ir se unindo como coletivo para poder potencializar esse trabalho, que é um trabalho tão bonito e está sendo guiado por Mãe Maria de uma forma tão maravilhosa. Gratidão. Gratidão, pessoal. Então, olha, até a próxima. A próxima entrevista sou eu que vou passar. Tchau, pessoal. Até.